iniciando mais um Raça na TV. O programa que semanalmente traz várias discussões sobre a questão racial no Brasil e no mundo. E sempre trazemos uma personalidade importante que está fazendo a diferença na nossa sociedade na questão racial, para que vocês entendam um pouco para onde nós estamos indo e para onde nós queremos ir, que é o mais importante. Nós temos trazido aqui várias discussões, vários temas, mas um dos temas que a gente insiste muito é a questão da mulher negra. Por quê? Não só porque é a mulher negra, não só porque, primeiro, somos a maioria da população desse país, mas também a população de mulheres é a maioria nesse país. Nós somos minoria, é muito importante dizer, minorias em espaços de poder. E para discutir um pouco esses espaços de poder e falar um pouco sobre a presença das mulheres negras, trouxemos hoje a doutora Diva Zito. Ela é, entre outras coisas, presidente do Movimento das Mulheres Negras do Brasil. Ela também é presidente do Conselho Deliberativo do Aristocrata Clube e acaba de entrar para a Comissão da Igualdade Racial da OAB-SP, né, que é uma importante e antiga instituição. É importante dizer, porque há muito tempo eu já fiz parte dessa comissão, e é uma comissão muito importante, né, que é da sociedade civil, formado majoritariamente por advogados, né, e advogados negros que lutam pela igualdade racial. Doutora Diva, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer muito grande falar sobre esse tema com a senhora, que é uma grande conhecedora do assunto, e eu já quero começar com a primeira pergunta, né? Como é ser presidente do Conselho Deliberativo do Aristocrata Clube? Aristocrata Clube é o clube mais tradicional e mais antigo, um dos mais antigos, porque a gente tem muitos clubes antigos no interior, mas na cidade de São Paulo é sem dúvida o primeiro clube de negros aqui da cidade de São Paulo. Bom dia, e agradeço a oportunidade de estar aqui com você para a gente poder discutir essa temática que para nós é tão importante e necessária. Agora, a questão de conquistar e ter reconhecido a oportunidade de presidir o Conselho Deliberativo de uma associação que até então os cargos de administração só ocupados por homens, foi aberto para nós essa oportunidade, nós mulheres, essa oportunidade, pelo ex-presidente, o senhor Luiz Carlos Assunção. Ele entendeu que as mulheres estão avançando e conquistando espaços que se faz necessário tê-las para o progresso e a boa administração, ajudar, auxiliar na boa gestão de uma associação tão antiga quanto o Aristocrata Clube, que foi a precursora, né, no avanço, no reconhecimento, na necessidade da integração da nossa comunidade, porque nós não tínhamos espaços onde pudéssemos ocupar a família negra, e os negros da época, que tinham um pouco mais de condição e conhecimento, resolveram então criar o nosso espaço, para que nós pudéssemos ter espaço tal qual das outras etnias, né? O aristocrata que passou nos últimos anos por uma mudança estrutural muito grande, né? O aristocrata, primeiro, ele surge aí, acho que no início dos anos 60, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, principalmente por conta dos clubes que a gente tinha aqui, como o de regatas Tietê, né, que restringia a entrada de negros nesses clubes, né? Exato. A gente não era a benquice desses clubes. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que criar os nossos próprios clubes. O Aristocrata tem uma história belíssima, né? Porque foi um clube de campo na época, né? Tinha o clube de campo que era lá na região de Parelheiros, Estrada do Bororé. é bem distante, mas era um clube que tinha uma estrutura invejável, uma estrutura Tal parecida quanto esses clubes mais tradicionais. Ficou durante muito tempo como uma referência, não só na cidade, no estado de São Paulo, mas no Brasil, e surgiram outros clubes a exemplo, né? Eu conheço um clube em Florianópolis, se eu não me engano, eu acho, muito espelhado no que foi o Aristocrata e com uma estrutura hoje também invejável, né? Então, o Aristocrata tem uma história muito bonita. Mas depois teve grandes problemas, como todos os grandes clubes tiveram aqui. Mas agora houve uma renovação há 5 anos para cá, se eu não me engano, mais ou menos, com uma nova sede. Foi comprada uma sede
ali perto da estação São Judas, né? Exatamente, Avenida Piaçanguá. E eu percebo que essa mudança toda que se deu no clube se deu muito, mas muito por conta do esforço das mulheres negras e mulheres como a senhora, né? Também, né? Porque temos aí a Áurea Neves, Rivailde, Aparecida, que foram pessoas que nessa fase que o aristocrata esteve um pouco fora de atuação, vamos dizer assim, se esforçaram e mantiveram toda a estrutura do clube para que o clube para que não se esmorecesse no intuito de renovar e reaparecer no cenário estadual, vamos dizer assim, de uma forma mais fortalecida. Hoje, com a administração do Dr. Eduardo Pedroso, que valoriza e nos incentiva muito a participação feminina na administração do clube. Então, existe uma união, Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga, primeiro vice-presidente, senhor Eloy Miguel Silva de Oliveira, que é o segundo presidente. Essa gestão nos dá muito apoio, eles nos incentivam a participar ativamente dos eventos do clube. Então, nós temos praticamente as cartas em nossas mãos para podermos atuar. E com muito esforço, com muito empenho, nós temos, e muita dedicação, nós temos procurado proporcionar um bom ambiente para a família negra brasileira. Olha, mas nós vamos falar ainda muito sobre o aristocrata aqui. Aliás, quero ver se trago o senhor Eduardo, aliás, o Dudu, como a gente carinhosamente chama, que é o presidente do aristocrata, para falar sobre o clube. Porque isso aqui foi só uma introdução no nosso bate-papo. E o que a gente quer falar, e a gente trouxe a doutora Diva hoje aqui, foi para falar sobre o movimento da mulher negra brasileira. Movimento esse no qual foi recém-criado. Ela preside, reúne mulheres maravilhosas. Nós mesmos da revista Raça fizemos recentemente um evento em parceria com esse movimento e eu pude perceber a pujança, a inteligência e olha, esse movimento vai longe. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse movimento. O MMNB, ele surgiu da reunião de 9 mulheres que, inconformadas com a condição da nossa raça na sociedade. Por quê? O movimento é composto, a minha vice-presidente, a professora Luciadão, nós temos a professora Adriana Vasconcelos, professora Débora de Oliveira, professora Roseli de Pontes, a professora Ivone Sueli, a advogada Edna Aparecida e a professora Lucila de Oliveira. São mulheres que sempre estiveram atuando e encabeçando a força, dando força para suas famílias. E atuando na sociedade de forma, talvez assim, um pouco distante, não com tanto destaque, mas sempre em causas que pudessem favorecer a nossa comunidade. E inconformadas com essa situação que o poder público não olha pelos nós não temos nenhum tipo de reconhecimento como 54% da população e que sofremos várias restrições ao longo desses 100 anos pós-abolição e não ocupamos os espaços de poder, por mais que sejamos responsáveis pela estrutura, pela pirâmide social, somos nós que suportamos ela nas costas. E não temos o reconhecimento necessário. Temos tantas aí mulheres e homens de destaque, de capacidade, competência, mas o reconhecimento não vem. Então, diante disso, em reuniões nossas de bate-papo, o que falta para nós? Por que nós não conseguimos ocupar esses espaços? E iniciou-se a discussão, o que nós podemos fazer? E, ao nosso entendimento, enquanto nós não tivermos uma representatividade política que ocupe as casas legislativas do país, vai ser muito difícil, muito difícil. Porque onde nós não estamos, não nos veem, não entendem dos nossos problemas, só sabem... É verdade, é um dado, só para complementar, doutora
que você está falando, é um dado impressionante e assustador sobre a nossa ausência quase que completa dessas casas legislativas em toda a história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós só tivemos, olha, são acho que 84, acho que 95 deputados são federais, 80 e poucos estaduais, depois me corrijam se eu estou enganado, mas só tiveram 3 mulheres negras como deputadas, né? A deputada Teodosina Ribeiro, que é um marco, né? Ela é um marco para nós, a vida dela serve. Aliás, quero trazê-la aqui porque ela continua muito forte, né? A doutora Teodosina, a professora Teodosina Ribeiro. Tivemos a Alessi Brandão, que hoje é deputada, né? Que atua como deputada. Tem uma outra deputada que, aliás, tem um trabalho muito, eu não lembro agora o nome dela, mas tem um trabalho muito ligado às religiões de matriz africana, também na Assembleia. E mais ninguém. E nós estamos falando em quase 200 anos de Assembleia Legislativa, 170 e poucos anos. Então, a nossa ausência é muito grande, né? Agora, a senhora estava retomando um pouco para a senhora estava me falando aqui de algumas mulheres, e eu conheço algumas dessas 9 mulheres que a senhora citou aí. São mulheres atuantes, mulheres que atuam, às vezes, no Aristocratas, às vezes promovendo alguns eventos. São mulheres que elas saíram um pouco, elas trabalharam sempre em bastidores de eventos, né, para que outros, e às vezes, muitas vezes, homens, né, e homens negros aparecessem, e de repente vocês resolveram falar, não, agora é a nossa vez. É um pouco disso, porque são mulheres valorosas. Me fala um pouco, assim, quais são os seus projetos, né? Como é que vocês devem chegar agora, querendo dizer, não, agora a gente vai mostrar como é que faz isso, né? Estando nos bastidores, estando na frente. Exatamente. A questão não foi essa, a questão foi que nós atuamos em nossas áreas profissionais e começamos a perceber, a ter uma gama maior, uma visão um pouco maior das necessidades da sociedade, das faltas da sociedade e onde poderíamos nos incluir. E, recentemente, no último pleito eleitoral, 3 das nossas integrantes concorreram, mas, como bem sabemos, nenhuma conseguiu atingir. E o início da nossa discussão foi: por quê? Aonde está errado? Porque nossa comunidade, nossa coletividade não consegue ingressar nessas casas. Porque somente a partir daí que nós vamos poder ter os nossos pleitos, as nossas necessidades reconhecidas e aprovadas. Aí, como a maioria são professoras, né? São professoras. Por onde podemos começar? Por onde devemos começar? Pela educação. Eu acho que uma sociedade onde falta educação e saúde é o que interessa talvez para alguns governantes, porque essa população ela não tem ânimo, ela não tem conhecimento de gritar pelos seus direitos. E nós bem sabemos que a nossa etnia está relegada a segundo plano, mora em locais de difícil acesso, onde o poder público não se preocupa mesmo. Então, por onde nós devemos começar? Com os nossos projetos de educação e saúde. Nós tivemos um projeto de saúde que apresentamos com o apoio da Subprefeitura de Pirituba. Nós apresentamos lá na comunidade, que é um projeto onde leva a informações para a prevenção dos problemas de saúde, ou para que você identifique qual o seu problema, se você pode estar tendo um problema de saúde. Então, é uma coisa pequena ainda. Nós temos 3 médicos, temos 2 dentistas, uma psicóloga, uma nutricionista e uma esteticista, porque estética não é só a questão da beleza, mas é também uma questão de saúde. Então, são profissionais maravilhosos que estão nos apoiando nesse projeto. Nós temos o projeto de História da África, porque nós precisamos conhecer a nossa origem, a nossa história, sair dessa educação europeia que sempre nos foi apresentada até então.
Temos aí a Lei 10.639, que já deveria ter sido implantada, mas não estamos vendo isso. Então, nós vamos levar esse conhecimento através dos nossos projetos. Tivemos agora no último dia 29 de novembro, a aula inaugural do ciclo de palestras África, o berço da humanidade, na OAB São Paulo. E a partir de fevereiro, vai se iniciar esse ciclo de palestras. Vão ser 5 ou 6 encontros, onde vamos transmitir o conhecimento da história da África. Para quem tiver interesse, estão todos convidados a comparecerem e participarem desse ciclo de palestras, que é muito interessante. Porque a partir daí, a gente pode entender a nossa história e podemos falar do tão famoso hoje empoderamento, né? Começar daí. E outras questões mais que iremos praticar para a união, assim, o fortalecimento da nossa comunidade. Doutora Diva, tem algo, eu acho muito brilhante o trabalho que a senhora tem feito, o trabalho que o movimento tem feito, o que a senhora coloca aqui, dessas preocupações com a educação, com a saúde, enfim, com a informação, né? Porque ciclos de debate também traz muita informação, mas uma pergunta que não pode calar, principalmente nesse ano de 2018, ano de eleições. Olha, pessoal, vamos ver o que a gente vai fazer lá nas urnas. A gente tem que mudar esse país para melhor, né? A gente está numa situação, uma crise gigantesca, econômica e política, mas principalmente causada pela situação política, né? Não causada por nós, até porque a nossa representação política, né, é quase zero. E diga-se de passagem, nos escândalos também é difícil aparecer um, né? Mas como é que vocês estão pensando para esse ano, esse projeto político? Como é que a gente faz para mudar? Como é que a gente faz para inserir um pouco mais negros e negras nesse processo? Porque a nossa representação e a nossa presença ainda continua muito ínfima no Brasil. É verdade. O movimento tem um projeto. E esse projeto é o que iniciou-se até o ano passado com uma parceria que o Aristocrata Clube fez com a faculdade FASP. Convidarmos candidatos para que se apresentem à sociedade, mostrando os seus projetos, a sua proposta, se apresentando. Então, pensamos em fazer algumas rodas de conversa com os possíveis candidatos, que não temos conhecimento, eu creio que só a partir de março, né, teremos o conhecimento desses candidatos negros, e que eles se apresentem para a nossa sociedade através dessa roda de conversa, independente da sua filiação partidária. São os candidatos negros que vão ter propostas que venham nos favorecer, que venham nos representar. Porque nós estamos cansados de otorgar procuração a quem não nos representa, né? Que é o que nós fazemos. Tem gente nas casas legislativas falando em nosso nome, mas não olham para as nossas necessidades. E nós estamos cansados disso, né? E agora é o momento de mudança. Esse é o momento que devemos aproveitar, nos conscientizar e irmos buscar apoiar aqueles que realmente vão defender a nossa causa, os nossos interesses. Tanto principalmente o interesse da mulher, porque a mulher, em muitos casos, é ela que é o esteio de sua família. Precisamos tratar da questão do genocídio dos nossos jovens e também, principalmente, do encarceramento das nossas mulheres. E as nossas mulheres encarceradas, às vezes por questões de desespero que as levaram a um ato que não é aceitável socialmente, isso desestrutura e acaba com a família. É por aí. Então, esse é o caminho. Nós temos e devemos ter muita consciência, muita determinação em escolher um representante para nós. Porque temos que ter lá aquele que nos represente, que olhe para a sua pele e fale: eu tenho muitas pessoas aí fora que esperam alguma coisa de mim.
O movimento, ele ainda é novo, né? Ele é praticamente recém criado, mas ele já tem uma bagagenzinha aí quando a gente olha os eventos, as palestras. Eu vi outro dia a palestra do Dr. Osmar falando, aliás, o trabalho dele é um pouco nessa linha. Exato, as palavras que eu usei até foi que aprendi com ele, né, no bate-papo, na palestra que nós apresentamos na Câmara Municipal. Ele é uma tese que ele defendeu, de mestrado que ele defendeu na USP, e ele mostra essa nossa realidade, e é isso que nós precisamos levar para a nossa sociedade negra, mostrar que depende de nós. Nós temos que escolher bem, e só assim nós vamos ter êxito, vamos ter representatividade, porque as pessoas não se importam, quem está lá realmente não se importa com as nossas necessidades. Fala em nosso nome, mas agora, nesse momento. Até porque é uma dicotomia, né, o que nós temos no Brasil, porque você tem um país que 54% da população é de afrodescendentes, né? Você tem um país que é o segundo maior país negro fora da África. Nós só perdemos para a Nigéria, que tem uma população de pouco mais de 100 milhões de habitantes. Agora nós temos mais ou menos isso, só que no Brasil, e nós não estamos no continente africano. É importante lembrar isso. Porém, quando nós vemos a nossa representação, hoje mesmo, como deputados, eu volto a afirmar nas estaduais, né, dessas dezenas de deputados que tem lá, nós temos 2 ou 3, né? Alice Brandão, essa deputada, eu preciso lembrar o nome dela em partido, né, que está lá, mas é atuante, e mais um ou outro, né? E olha, são dezenas de deputados. Na área federal nós tínhamos até uma deputada aqui de Guarulhos, né, a Ginete Pietá, que não conseguiu se reeleger, ou seja, nós não temos uma mulher negra deputada federal, e são, se eu não me engano, 94 ou 95 deputados. Tem a baiana, me fugiu o nome. Digo no estado de São Paulo. Representante do estado de São Paulo? Não, no estado de São Paulo. Sim, a nível federal a gente tem a Thieron. Eu lembro da Thieron, enfim, mas tem outras, eu acho que... Mas a bancada de negros no Congresso Federal é ínfima, né? Nós não chegamos a 10%, né? Exato. Ou seja, é uma bancada minúscula, né? Perto de outras bancadas, como a bancada evangélica, a ruralista, enfim, nós não fechamos. E há um movimento dessas bancadas para eleger os seus, né? Na realidade, o que nós não temos é uma articulação, talvez seja isso que o movimento está querendo criar, é uma articulação para que tenham vários, porque quando eu vejo a senhora falar que não é só de um partido, mas assim, o trabalho de vocês é apartidário, mas que quer trabalhar com essa questão da inserção do negro na política, é exatamente isso? Exato. Essa que é a nossa meta, o nosso ideal é esse. Porque o que nós vemos hoje, existem vários coletivos que tratam da causa negra, só que nós não estamos linkados, que é aquela velha história, o negro não se une, o negro não trabalha em unidade. Sim, é possível também não trabalhar em unidade, mas ter um link entre todos esses coletivos com um único objetivo, que será ou termos representantes, levarmos o esclarecimento e o conhecimento para a nossa população, porque isso é muito importante, que com o conhecimento dos seus direitos e das obrigações nós bem sabemos, porque isso não nos deixam esquecer, mas dos nossos direitos, nós sabemos aonde podemos ir buscá-lo, na porta de quem nós podemos bater para que atenda às nossas necessidades. Isso vai ser o início da explosão da comunidade negra, da raça negra, diante de toda como eu diria, me foge agora, mas todo o cenário político nacional, todo o cenário nacional, porque nós temos pessoas capacitadíssimas que possam nos representar, que possam falar
por nós. Então nós precisamos é disso, de reconhecer no nosso igual a possibilidade dele fazer algo por nós. Porque enquanto nós não fizermos isso, vai continuar muito difícil. Tá ótimo. Olha, eu fico muito feliz com a presença aqui da doutora Diva Zito, né? Eu acho que nós aprendemos muito aqui com as palavras tão bem situadas, a doutora, e que é algo que mexe com a gente. Por que a gente não tem representação política? E se este é realmente, né, como coloca a doutora Diva, o ponto fundamental ou o foco do movimento da mulher negra brasileira, saiba que esse movimento vai ter um espaço muito grande aqui no espaço da Revista Raça, porque uma das nossas prioridades e um dos nossos questionamentos é realmente o empoderamento de mulheres e homens negros nesse país, onde somos a metade da população. Quero agradecer a sua presença. Se a senhora quiser as suas palavras finais, por favor. Eu que agradeço a você, Pestana, a oportunidade de poder aqui apresentar o nosso movimento, como você bem destacou, embora recente, mas nós temos muita vontade de fazer alguma coisa para que os nossas crianças, os nossos jovens e principalmente também os nossos idosos, porque se hoje ocupamos alguns lugares de destaque, é por conta deles que fizeram um trabalho, que deram o seu suor e a sua saúde para que a gente pudesse avançar um pouquinho mais. Então o foco do nosso movimento é esse, é tratar e cuidar do empoderamento da nossa raça, levando o conhecimento, a informação, as oportunidades de acesso a todos. Nós somos mulheres que estamos tendentes a esse propósito e procuramos responder com galhardia e com muita determinação, deixar um espaço um pouco maior para a nossa comunidade. Muito obrigada pela essa oportunidade de falar aqui. Eu que agradeço. O Raça na TV está ficando por aqui. Lembrando que a semana que vem temos mais entrevistados. Entrevistados sempre interessantes e muito importantes, que estão fazendo a diferença na sociedade brasileira e do mundo. Um grande abraço.